Pais amados, estamos começando mais um Instrução Cast e hoje nós vamos falar sobre jejum, né? Vamos dar instruções sobre a importância do jejum na vida do crente. Muitas das vezes nós achamos, né, que o jejuar é apenas, né, você vai ficar um período sem comer, sem se alimentar e algo sobrenatural vai acontecer, né? Nós achamos que o propósito em si de fazer o jejum é o propósito que vai abrir as portas, que vai trazer a cura, que vai trazer à existência aquilo que nós estamos buscando. Porém, biblicamente, nós vamos entender neste episódio como executar o jejum para você verdadeiramente ter a resposta que você busca, né, através deste propósito de jejum. Vamos ler aqui Deuteronômios 8:3, né, que diz: Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor, né? Então, primeiro ponto que nós temos que entender que o jejum é sim de alimentos, né? Até no original da palavra grega vai ver que é a abstência de alimento, né? E você começar a deixar de alimentar fisicamente o corpo, né? Não comer, né? O jejum é realmente isso. Porém, nós podemos sim atribuir, né, como complemento outras coisas, como, né, fazer um jejum das redes sociais, daquilo que vem alimentar a tua carne, já agora falando no sentido espiritual, né, da vontade das carnes, a qual, né, Paulo vai ensinar muito, né, na questão que está em confronto constante, né, a carne com o espírito, e aquele que você alimentar mais é o que vai ser o Senhor da tua vida, que vai te direcionar pelo caminho. Então, é válido sim como complemento, né, você se abster de outras coisas. Porém, o jejum em si, no seu original, é você deixar de alimentar o corpo físico. Porém, não é só deixar de alimentar o corpo físico. Você tem que entender que é fazer uma troca, né? O que vai acontecer? Você vai determinar um período onde você vai deixar de alimentar, de comer, né, de alimentar o corpo físico, para você se alimentar espiritualmente. Então não é só você simplesmente ficar sem comer, mas esse período você tem que tirar para orar, para ler a palavra, para ouvir a palavra. Você tem que buscar um relacionamento com Deus. Você tem que buscar um alimento para o teu espírito. Porque o jejum em si ele não vai trazer existência aquilo que você está buscando, mas ele vai potencializar para quando você entrar no período da ação, aquilo venha acontecer na tua vida. Um exemplo, se você está orando, o teu propósito é buscar uma cura, aí você vai fazer um jejum, você vai relacionar com Deus, você vai se encher, vai potencializar o teu espírito a tal ponto que quando encerrar e você orar pelaquela cura, a cura vem à existência. Porque o jejum ele faz isso, ele potencializa a ação que você vai tomar. Ele vai deixar o teu espírito fortificado, né? Você vai estar mais espiritual, com um contato maior com Deus, com o Espírito Santo, e aí vai trazer à existência aquilo, qual é o propósito daquele jejum. Se é uma ação que você, vou fazer um jejum para que essa porta de emprego abra, né, na minha vida. Aí você vai se fortificar. E durante o período de jejum tem algo interessante que acontece. Atos 13:2 diz assim: Enquanto adorava ao Senhor e jejuava, disse o Espírito Santo: Separe-me Barnabé e Saulo para a obra o que eu tenho chamado. Então, durante o jejum, é o período onde você vai buscar, vai enfraquecer a carne, vai fortificar o espírito, aí tu vai ficar sensível para ouvir a voz de Deus, ouvir o direcionamento que Deus quer te dar para aquele propósito qual você está buscando. Aí se é uma porta que você quer que abra, no período você vai ficar mais sensível para ouvir o Espírito Santo, qual é a direção que você tem que tomar, se aquela porta é ou não é da vontade de Deus, né? O jejum ele te faz isso, ele te fortalece, né? O jejum ele te deixa mais espiritual, né? E esse é o ponto. E o segundo aqui em Atos 13:3, né? O segundo capítulo,
depois desse que nós lemos, diz assim: assim depois de jejuar e orar, e puseram-lhes as mãos e os enviaram. Então é isso, o jejuar, ele é você alimentando o espírito, se fortificando para executar a ação, a qual é o propósito que você está colocando diante deste período de jejum. Então, esse episódio eu quero que você entenda isso. O jejum em si não é o que vai trazer a existência, a realização daquele propósito o qual você está buscando, mas é o que vai te fortalecer, é o que vai potencializar para que aquilo aconteça. É uma preparação, é uma fortificação, a palavra certa é essa. O jejum é uma fortificação para você viver aquilo que você está buscando. Ele fortalece o teu espírito, porque você deixa de alimentar a carne para alimentar o espírito neste período. Por isso que é necessária essa troca. Por isso que é necessário você entender que é não simplesmente parar de comer, mas você vai deixar de alimentar a carne com o alimento físico e alimentar ela com o alimento espiritual, orando, buscando a palavra. Aí você vai se fortificar o teu espírito. Aí vai potencializar a tua oração, vai potencializar a sua ação. E nesse período você vai ficar mais sensível espiritualmente para ouvir a voz de Deus e ter uma direção para viver aquilo que você está buscando, aquele propósito que você está colocando diante de Deus. Então, é uma arma muito forte. Né? Por isso que Jesus fala, vocês não conseguiram expulsar, eles perguntam, né, por que nós não conseguimos expulsar? Né? Aí Jesus fala, porque não tiveram jejum e oração, que é este enfraquecimento da carne e o fortalecimento do Espírito Santo. Porque nada é impossível, né, para aquele que está com o Espírito Santo fortificado, porque ele está sendo direcionado pelo Espírito Santo. Então, toda a atitude e a ação dele vem direcionada por isso, porque não é mais a carne que está no controle, mas é o Espírito Santo. Né? Por isso que aquele que tu alimenta mais é o que vira senhor, né, da tua vida, é o que te direciona, que te controla. Então, quando você deixa de alimentar a carne para alimentar o espírito, que é a proposta do jejum, você começa a ficar sensível para poder ser liderado totalmente pelo Espírito Santo e viver aquilo qual você está buscando. Então, esse Instrução Cast de hoje, né? Esse episódio é para trazer isso, esse ensinamento, essa instrução sobre o jejum. O jejum é uma troca. Você deixa de alimentar a carne para alimentar o espírito e poder ter a tua oração, as tuas ações potencializadas por ele, direcionada por ele. Ele passa a ser o Senhor da tua vida. E por isso que nós temos que ter uma vida, né, de busca, né, dessa espiritualidade. O jejum ele nos proporciona isso, né? Porque a carne ela fica enfraquecida literalmente e isso nos dá uma sensibilidade maior para se relacionar com o nosso Deus, se relacionar com o Espírito Santo e assim podermos fazer coisas sobrenaturais, coisas fora do alcance, né, da capacidade humana. Então o jejum verdadeiramente é uma grande arma, uma vez que você entende a verdadeira função dele. Então esse foi mais um Instrução Cast. Atualiza essa palavra no teu coração, na tua mente, coloca isso em prática e você vai viver grandes coisas com o teu Deus, né? Compartilhe o link com o máximo de pessoas que você puder para que essa mensagem, esse ensinamento sobre o jejum alcance muitas pessoas. Amém? Fique todos na graça e na paz de Jesus Cristo.